Olá, seja bem-vindo a mais um GC Online. Nós queremos que seja um tempo precioso para você que está participando com a gente aqui do nosso GC, né? Nós temos esse privilégio de abrir o nosso GC para o mundo todo que está participando com a gente, mas também um tempo muito íntimo aqui para a gente de fortalecimento, de ensinamento, de uma troca muito importante. E nós queremos começar esse nosso encontro aqui orando pela sua vida, pela nossa vida, para que seja um tempo precioso. Se você pode, se você puder, do outro lado aí, feche os seus olhos por um instante para eu poder orar pela sua vida em nome de Jesus. Pai, o nosso desejo nesse dia, Pai, é de que nós que estamos aqui no GC e também os nossos irmãos que estão do outro lado, Pai, participando com a gente, o nosso desejo é de que sejamos fortalecidos, Deus, pelo Senhor, Pai, revigorados, Pai, alimentados pela sua palavra, Pai, fortalecidos pelo seu poder, Pai. Que seja um tempo muito precioso, muito bom aqui entre a gente, com os demais irmãos. Que cada pessoa que está participando com a gente, Pai, possa se sentir alcançada, abraçada, abençoada, erguida, Pai. Em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo, de que o nosso tempo aqui seja um tempo muito bom, né? Que agregue muito para a gente, Pai, em nome de Jesus. Raíssa. Aleluia. Nós te exaltamos, Rei Jesus. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, teu nome é exaltado para sempre. Eu louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar, e terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. Declara, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar, e terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. Ele é exaltado, Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. Aleluia. Nós nos rendemos aos teus pés, Jesus. Tu és tudo que precisamos. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, tu és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços.
és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Oh, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Aleluia! Que bom cantarmos essa verdade ao Senhor. Pai, seja o nosso Senhor sempre, seja o nosso Deus. Nós te louvamos, Pai, por mais um GC, por cada vida que está aqui, pelas demais vidas que estão em casa ou em qualquer outro lugar. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui e que possa ser um tempo bom, em nome de Jesus. Amém, gente? Pelo menos uma vez por mês a gente está aqui numa lição que é livre, num GC que o tema é livre e a gente escolhe entre a gente mesmo, dentro da realidade do nosso GC, conversar sobre algo que a gente julga ser importante, às vezes uma temática da atualidade, às vezes um texto que está no nosso coração, que se aplica à realidade do nosso GC. E hoje a gente escolheu falar sobre a busca por aceitação, a busca por aceitação e pensar um pouco, refletir um pouco sobre isso à luz da palavra e também à luz da nossa própria existência e dos desdobramentos da sociedade também, essa busca por aceitação, os benefícios, os perigos, o que tem de bom, os desdobramentos disso. E para isso a gente escolheu um texto hoje para poder começar essa nossa conversa sobre essa busca por aceitação, que é uma palavra do apóstolo Paulo falando aos Coríntios. Então, 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 4, o apóstolo Paulo, ele diz algo. Perdão, 1 Coríntios, capítulo 4, no verso 3, é o inverso, né? Então, o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, no capítulo 4, no verso 3, ele fala assim: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Né? Até aí, né? O apóstolo Paulo fala assim, pouco me importa ser julgado, ser aceito por vocês ou por qualquer outro tribunal humano. Eu mesmo não me julgo e a minha consciência está limpa e nem por isso eu acho que eu estou com razão pela consciência. Interessante pensar que o apóstolo Paulo ele fala isso num contexto em que não somente o apostolado dele está sendo questionado, como também os seus ensinamentos por uma igreja que vive toda sorte que nasce da divisão. Então, a gente tem que pensar então nesse contexto de aceitação, à luz do texto que a gente leu aqui, que o apóstolo Paulo ele não está preocupado em ser aceito. Ele não quer uma unanimidade e até às vezes parece uma ingenuidade nossa pensar que a gente vai ser de forma unânime aceito. Né? Parece que a gente está lendo a Bíblia, porque na Bíblia o Senhor Jesus, ele não foi aceito por todo mundo que cruzava com ele. A gente tem pessoas que eram os religiosos que não aceitaram, religiosos que aceitaram, pobres que não aceitaram. Então, nessa busca por aceitação, a gente tem que tomar cuidado para não definir o nosso propósito existencial a partir desse lugar onde eu busco ser aceito a todo custo. Né? Então, vamos começar aqui refletindo então, sobre o que o apóstolo Paulo está falando, sobre ele não... Eu não estou buscando ser aceito por vocês. Parece que há uma convicção do propósito para o qual Deus estabeleceu ele ali. Né? Olha, Deus, eu sou apóstolo por causa de Deus. Foi Ele quem me instituiu. Não foi nenhum de vocês. E se eu buscar ser aceito por vocês, pode ser que eu me perca um pouco nesse propósito aí do que Deus pretende. Como é que você vê, Anderson, essa fala do apóstolo Paulo nesse contexto onde ele está sendo negligenciado como apóstolo, onde estão lutando contra os ensinamentos dele, rejeitando ele como enviado de Deus? Não, você percebe nele essa convicção e de propósito realmente, o que ele foi estabelecido, o que Deus colocou como meta, o que ele tinha que cumprir e que as opiniões externas não desvalidavam aquilo que ele sabia de si.
Então, às vezes, os muitos ruídos externos vai nos confundir, nos confundem. Tipo assim, naquele propósito que Deus nos colocou. E a gente, às vezes, quer agradar todo mundo ou quer ir pela maré, igual todo mundo está indo, e às vezes a gente se perde nesse propósito. Então, se eu vejo um cara que é convicto que Deus tocou na mão dele, convicto no seu propósito, e ele soube que esse propósito talvez não seria aceito por todos. E ele falou, olha, eu tenho alguém a agradar além desses julgamentos humanos, né? Exatamente. O apóstolo Paulo parece que ele está tão firmado no objetivo da existência dele, está tão agarrado ao propósito para o qual ele foi chamado, que ele sabe que a mensagem que ele prega, ele sabe que os ensinamentos dele vai agradar uma parcela e vai desagradar a outra, e ainda que desagradasse a todos, né? Antes de tudo, de antemão, a gente é chamado para obedecer a Deus e, com isso, agradar o coração do próprio Deus. E aí vai doer em muitas pessoas, né? Não vai doer pela nossa forma de falar, vai doer pela mensagem por si só. O apóstolo Paulo, então, ele não está buscando ser aceito pelaquela igreja de Corinto a todo custo. É bom a gente ser aceito, mas eu não quero ser aceito a todo custo, né? Como é que você, Raíssa, entende quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu não estou buscando ser aceito por vocês e nem por um tribunal humano. Parece que ele tem uma convicção de alguém que o aceitou. Né, e uma satisfação em ter sido aceito por alguém. Como é que você entende isso? Uma parte que me chama muita atenção é a convicção que ele tem. Ele tem uma missão, ele tem um propósito e não importa o que está ao redor, ele só vai cumprir aquilo que ele foi designado para cumprir. Isso é muito importante nos dias de hoje, porque cada um tem um propósito dentro de si, uma missão para cumprir. Isso já aconteceu muito comigo, porque eu tenho o meu propósito, eu tenho a minha missão a ser cumprida, Deus me entregou algo. E às vezes a gente tem aquela, poxa, mas fulano faz assim, poxa, mas fulano ministra assim, olha esse timbre, olha a forma que ele se veste, olha a forma... Aí a gente começa tanto querer se comparar, que a gente começa a querer se moldar naquele padrão, porém aquela é a missão do outro, é a forma que Deus vai usar o outro para fazer tal coisa, que a gente começa a se perder. Entendeu? Se perder naquela caminhada e naquele propósito e no final você não conseguiu fazer nada, simplesmente ficou tentando se encaixar naquele padrão. Então, um dos perigos dessa busca por aceitação é eu abdicar daquilo que Deus quer fazer a partir de quem eu sou e eu tentar ser o que o outro é, de forma que eu tento, por exemplo, Davi, eu tento usar a armadura de alguém que não cabe em mim. Não, eu não quero que a excelência do poder seja da armadura, eu quero que você vá assim mesmo. Como ninguém foi, para eu poder usar você como eu não usei ninguém, porque eu estou usando você. Então, essa busca desmedida e desregrada por aceitação, ela é perigosa porque ela parece que milita a favor de eu ser desfigurado. Né? A busca por aceitação, ela pode desfigurar os nossos propósitos individuais. É o que você falou, eu tenho um timbre, eu canto de um jeito, eu estudo, eu compartilho, eu ensino de uma forma. Não, mas aí então eu quero poder falar como alguém fala. E às vezes a gente vai até pegando o jargão de alguém, as falas de alguém. Quero fazer como o Rafa faz. O trejeito de alguém, não, mas assim, não é que na troca eu não posso me tornar parecido com alguém e pegar até uns hábitos e costumes. É abdicar de quem eu sou para abraçar o que o outro é, desvalorizando o que se é. Rejeitando a sua própria história, né? Nós somos feitos de histórias, de experiências. E são elas que fez ser quem a gente é hoje. Então, quando eu quero me apegar à experiência dos outros, ou quando eu invalido tudo que eu passei, eu estou negligenciando todo o trabalhar de Deus na minha história, né? Que Deus é feito de experiências, que nesse caminhar Ele vai construindo quem eu sou, né? E às vezes o que você passou é exatamente o que o outro não passou, e quando você abdica de viver o propósito de Deus a partir do que você passou e do que você está negligenciando que Deus pretende usar alguém como você. Tem que ser você para chegar em lugares específicos, em pessoas específicas, teria que ter passado por algo que você passou. Mas você pode estar olhando muito para o outro, porque o outro, pela forma do outro, pelo método do outro, pela forma como o outro fala, prega, e aí às vezes é um problema. E isso que o Anderson falou é muito real hoje em dia, porque a gente começa a olhar para a vida do outro
começa a admirar demais. É claro que tem pessoas que a gente olha, por exemplo, o Rafa, o Anderson, a gente caminha junto, então a gente consegue ver uma inspiração. Poxa, posso buscar melhorar em tal coisa, mas eu não preciso ser igual a ele. Aqui mesmo é um padrão e dá pra gente perceber isso. O Rafa tem a forma dele de ministrar, o Anderson a forma de falar, eu a minha forma de ministrar para vocês, e tem o público, cada pessoa, cada forma que Deus quer agir, quer ministrar na vida de alguém. Então é muito interessante a gente tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente vai admirar demais uma pessoa, sei lá, desejar ter aquilo que o próximo tem, e a gente vai só se prendendo em uma caverna. E no final a gente não consegue fazer nada. E começa a guardar mágoas e começa a criar aquele conflito interno. E como que isso é violento para nós Sim. mesmos, também com a nossa existência, porque a gente fica tentando forçar uma coisa que a gente não nasceu para ser e não é. E que o outro faz com tanta naturalidade, porque é o dom dele. Você fica forçando uma coisa e foge daquilo que você nasceu para ser. Tentando caber, você fica tentando caber num espaço que não é confortável, agradável e não é para você, né? E parece que quando você entende que não é para você, você tem duas opções possíveis. Primeiro, é você se inclinar a descobrir qual que é o lugar para você, né? Ou você vai cair nesse lugar de comparação e nessa busca por aceitação. E é muito engraçado, porque quando a gente fala sobre busca por aceitação, tem muito menos a ver com Deus nos aceitar e muito mais a ver com o outro nos aceitar. Porque a Bíblia vai dizer pra gente que nós somos aceitos quando não havia nada em nós capaz de oferecermos a Deus de qualidade, de bom, entendeu? Então, essa busca por aceitação tem a ver com um outro, quando eu quero que o outro me aceite. E aí, então, eu remodelo toda a minha vida, eu fragmento, eu às vezes transiciono, mudo a minha linguagem, a minha mensagem, eu me desfiguro todo para caber no que o outro nem está cobrando. Sou eu quem estou me cobrando de caber no espaço que não é meu, para que o outro me aceite, quando, na verdade, se eu dissesse isso para o outro, eu diria assim: você é importante do seu jeito, né? Agora, e as escrituras, né? Nas escrituras, o Anderson, Raíssa, Pedro, a gente percebe esse convite a ser o outro, assim, abdique do que você é, abdique dos seus dons natos. Não, você precisa ser igual a não sei quem, né? Abandone as suas características. A Bíblia, ela parece que direciona a gente por esse caminho, ou a Bíblia nos conta, nos narra uma história de uma diversidade, de uma multiforme graça e multiformes dons, e Deus usando um montão de gente diferente ao longo da narrativa bíblica? E tem até uma parábola que é falar que chama dos talentos, né? Fala do talento, onde há essa distribuição de dons. E onde que, tipo assim, quando há essa comparação, quando o que parece que recebeu menos, fica assim, poxa, eu olho para a sociedade, eu olho para o externo, eu vejo que o que é agradável a todos é a quantidade, e eu tenho pouco, aí eu vou me abster, eu vou esconder, ou eu tenho medo, sei lá, tantas coisas que a gente pode fazer, que a gente negligencia o que a gente tem, ou o que a gente é, e acaba que no final a gente acaba sendo desvalorizado, porque realmente nessa comparação toda a gente não identificou, porque cada um tem uma função, uma beleza. E você percebe como Deus, como em toda a passagem bíblica, ele valorizando povos, indivíduos, histórias, talentos, né? E é tão triste, porque aquele que parece que recebeu menos talento é tão doloroso, porque ele vai guardar, ele vai se esconder. E quando você vai observar isso, a pessoa passa a vida toda buscando ser aquilo que não é para ela ser. Ela vai correr atrás, vai viver buscando algo que ela não vai obter. Ou desvalorizando porque acha que é pouco, né? Sim. E às vezes é o suficiente para ela. Sim. Né? Porque, assim, de fato, Deus não vai nos dar uma carga maior do que a gente possa suportar. E é uma carga em vários aspectos, inclusive esse talento. Entendeu? Então, se ele me deu isso, é porque eu posso suportar isso. Mas eu quero que o outro ganhou também. Não, mas o que o outro ganhou é de acordo com o que ele pode suportar. Então, é esse perigo, porque na narrativa bíblica eu percebo que não tem uma inclinação da história, ali, do relato bíblico, para que nós desvalorizemos o que nós somos. Não tem a diversidade não agrada a Deus. Todo mundo tem que estar uniformizado, é isso aqui. Não, né? É engraçado que em toda a Escritura a gente percebe que há beleza, existe beleza na diversidade, né? E é a diversidade que está completamente engajada em cumprir o propósito estabelecido por Deus. Por exemplo, se todos nós aqui cantarmos, quem é que toca violão? Se todo mundo aqui cantar violão, quem é que toca?
Por isso que eu tô aqui com um papel, você com outro papel, Pedro com outro papel e Raíssa com outro papel. E cada um no seu devido lugar, a gente é muito mais eficaz no cumprimento do propósito do que eu desejando cantar como você canta. E isso fala um pouco sobre o contentamento também, né, Anderson? Porque se eu estou olhando para o que o outro tem e buscando ser aceito a partir da negligência do que eu tenho, porque o outro tem é melhor, eu acabo negligenciando aqui, acabo ficando descontente com o que eu recebi. Parece, então, que o que eu recebi não é compatível com o que eu quero. Não, e principalmente quando se tem essa cobrança, que a gente faz todo esse molde, a partir do que a gente vê da cobrança social, na cobrança em volta, né? E a gente percebe essa finalidade desse Deus que é indivíduo, que está relacionado com a gente na nossa individualidade e que nos atribui dons pessoais, atribui características tão pessoais que a gente fica se cobrando a querer ser igual todo mundo é. Tipo assim, a gente olha para esse padrão que a sociedade impõe ou como que ela age, como que seria um jovem de 25 anos, que é a minha idade hoje, como que ele age na sociedade. Eu falo assim, poxa, eu ando tão diferente, parece que eu não me encaixo naquilo que está todo mundo cobrando, mas eu percebo como que Deus me chamou para ser diferente, como que ele tem características específicas para mim, talvez eu não vou ir conforme essa grande massa. E eu não posso me sentir menor por isso ou me sentir mal por isso. E retirar tudo que eu tenho para tentar me encaixar nisso, né? Isso fala muito sobre nós sermos seres únicos, né? Eu não sou inferior e eu não sou superior, eu sou único. Único naquilo que foi direcionado a mim como propósito, único na história, na minha história. Não tem uma outra história igual à minha, tem semelhante, tem parecida, igual não. Então, eu acho que às vezes essa busca por aceitação desfigura a nossa história. Porque Deus, quando chama Davi, quando chama Moisés, quando chama Gideão, quando chama Jeremias, ele não está negligenciando a história desses homens, né? Deus, quando chama Gideão, por exemplo, o argumento de Gideão é: eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a menor da minha tribo é a menor das 12 tribos, como se Deus não soubesse, como se o condicional para que Deus chamasse Gideão fosse que ele fosse o oposto disso. Não, eu estou te chamando sabendo o que você é, né? Mas às vezes a gente fala isso para Deus, usa esses argumentos para Deus, porque a gente está muito menos olhando para Deus e muito mais olhando para o outro. Eu percebo que o outro tem, eu falo: poxa, Deus, eu sou o menor. Quem disse que você é o menor? Eu estou dizendo em comparação ao outro. A minha casa é menor. Quem disse isso? Eu estou dizendo em comparação às outras casas. A minha tribo é menor. Quem que é? Em comparação. Então, parece que essa busca por aceitação, ela é perpetuada também por esse desejo, essa busca por aceitação, ela é perpetuada por esse ambiente de comparação. Eu estou sempre me vendo à luz do outro, eu estou sempre desejando ser aceito, né? E aí essa busca por aceitação, ela pode ocasionar um outro perigo, que é assim: quanto que me custaria ser aceito? Eu quero ser aceito a todo custo? A todo custo? Vamos pensar aqui num texto bíblico do apóstolo Pedro, logo depois que Cristo foi pego e preso pelos soldados, né? A Bíblia vai dizer que Pedro foi reconhecido como um dos seguidores de Jesus. Ou você estava com ele, no meio da multidão, tu estava com ele, você seguia ele. Ele: não. Não é talvez o medo e a busca por ser aceito naquela comunidade que está condenando Jesus, que faz com que Pedro fale assim: não, eu não estava com ele? Não é possível isso? Não é uma leitura possível de que a gente consiga, às vezes, negar a Cristo? E nós negamos a Cristo quando negamos a nossa história, a nossa existência e os seus propósitos. Não é possível que nós neguemos a Cristo quando buscamos ser aceitos em espaços e ambientes que não cabem a gente. E é engraçado porque eu já tentei caber no terno de alguém emprestado e não cabe, né? Eu posso até conseguir usar o terno de alguém, mas esse não é feito sob medida. Ele não me deixa na aparência que eu preciso, né? Porque eu estou tentando caber, né? E aí a pergunta que eu faço para vocês é: eu tenho que buscar ser aceito a todo custo, nesses espaços de conversa, de diálogo? Eu tenho que buscar ser aceito a todo custo? Eu preciso diminuir quem Deus é a todo custo para caber nesse espaço? Será que eu não vou, de repente, em alguns espaços não ser aceito e está tudo bem? Eu acho que é esse ponto que a gente tem que refletir um pouco mais sobre
o saber não ser aceito, né? Receber esse não da sociedade. Que a gente se projeta e trabalha tanto para receber os sims, e quando vem os nãos ou quando vem os olhares que a gente não desejou, a gente não sabe trabalhar com isso. E na minha caminhada como estudante da Bíblia, e eu me vi por muitas vezes, quando a gente fala de estudar teologia, a gente não estuda sobre Deus em si, tentando capturar tudo que Deus é, porque Deus é mistério. A gente estuda pensamentos, toda essa evolução. E quando a gente começa a estudar sobre esses pensamentos, fala sobre Deus ou experiências sobre Deus, a gente percebe que muitas vezes a gente se apega muito mais a experiências de outros, de outra etnia, do que a nossa própria história. E eu me vi, às vezes, em alguns estudos que eu me perdi. Tudo que eu construí na minha história com Deus, na minha caminhada, eu me perdi, eu me vi fazendo leituras que eram totalmente antagônicas às minhas histórias e a mim. E eu me perdi desse caminho até mesmo com Deus. Então, eu acho que até mesmo na caminhada do Evangelho, a gente não pode abrir mão da nossa história, de que Deus fez conosco, as experiências que nós tivemos, que presenciamos, que passamos, as leituras que são habituais nossas. Senão a gente também se perde nisso, tentando ir para a teologia ou para as falas que estão na moda. Tipo assim, quais são os autores que estão na moda agora? Quem são as falas que estão na moda agora? E a gente se perde em tudo isso, né? E é engraçado porque se a gente for reproduzir o que está na moda para ser aceito, a gente vai perpetuar todo tipo de injustiça, desamor, discórdia e ódio. A gente vai perpetuar essa questão do cancelamento, a gente vai perpetuar a agressão e feminicídio, né, mulheres, a gente vai perpetuar várias práticas que são explicitamente condenáveis pela palavra, porque o que está na moda... Já pensou que às vezes a moda é um espaço em que eu não vou ser aceito? E que a minha busca por ser aceito por aquilo que está na moda, às vezes é ir contra o que Deus de repente está dizendo para mim? E a moda, às vezes, é essa ferramenta de exclusão, né, Rafa? Ela consegue segmentar realmente, tipo assim, porque aqueles que não se enquadram a ela ou não têm condição de chegar até ela, são automaticamente excluídos, né? Parece que na Bíblia, então, a gente percebe que Paulo não é Pedro, Pedro não é Apolo, Apolo não é Barnabé e está tudo bem. Está tudo bem. Parece então que a Bíblia está narrando para a gente uma história de contentamento e de conformidade com o propósito para o qual você existe. Quem é Paulo? Paulo era aquele que matava os cristãos. Quem ele é hoje? Hoje ele continua sendo Paulo, só que transformado por Deus. Ele esqueceu do que ele fez? Não. O que ele fez trouxe para ele uma dívida maior com o Evangelho. Parece que Deus está usando a história desse homem para poder usá-lo como não pode usar Pedro. Por quê? Porque Deus escolheu Pedro para usá-lo em outro lugar. Então, essa busca por aceitação, às vezes, desfigura o chamado individual de cada um e ao invés de nos fazer obedecer e usar as ferramentas que são para cada um de nós, para mim a Bíblia, para você também a Bíblia, para você o violão, para você o microfone. Não, eu quero usar o microfone, eu quero usar o violão, eu quero usar a Bíblia. Não! Está tudo bem. Então, me parece que quando o apóstolo Paulo fala aqui, num contexto de divisão, ele está dizendo assim, eu não estou buscando ser parecido com Apolo, ser aceito por Apolo e nem ser aceito por vocês. Eu sei exatamente o que eu sou. E no que eu sou, Deus pretende me usar. Deus não está mandando eu abdicar do que eu sou, Ele está mandando eu ser eu ressignificar o que eu sou nele. Então, parece que essa busca por aceitação fala muito menos sobre a nossa relação com Deus e muito mais sobre esse desejo de estar em todos os lugares, né? Porque se eu quero estar num grupinho, numa rodinha, em que eu seja, nossa, como é que o Rafa é legal, em que eu seja aceito, aí eu vou modelar a minha linguagem, a minha fala, para eu ser aceito, né? Mas tá, e Jesus foi aceito em todos os lugares, por todas as pessoas? Porque eu percebo pobre, rico, preto, branco, muita gente diversa aceitando e não aceitando a Cristo, né? Então, a busca por aceitação é um fato do ser humano, mas não é a todo custo, né? Dizem que todo ser humano precisa ser aceito e nós realmente acreditamos nisso, né? Mas a questão é o preço que se paga para caber nesses lugares em que buscamos ser aceitos, né? Para caber em algo, para caber em alguém ou para caber em algum lugar, né? Por exemplo, se para caber em uma igreja local eu preciso negociar um princípio bíblico, e aí? Eu preciso negociar o ensinamento de Jesus, e aí? Se para caber na minha célula eu preciso fazer o que todo mundo faz e Jesus fala que isso é errado, e aí? Então, a gente começa, então, a refletir que parece que existe um compromisso existencial agora com Deus.
né? Porque a gente pensa às vezes sobre esse ser nova criatura, né? Quase que excluindo a nossa antiga existência, que fala muito sobre os nossos dias. Por que eu não caminho por caminhos que eu caminhei antigamente? Porque hoje eu sei exatamente que são caminhos errados. Mas agora que eu sei, eu preciso entender que na minha história, Deus pretende me usar também como um porta-voz para quem está naqueles caminhos ainda. Agora, se eu tento ser o que o Anderson é, e eu busco ser e nessa busca por ser aceito, eu desfiguro o propósito que é individual para mim, aí... Diante da sua fala, Rafa, eu percebo e eu noto muito, às vezes nós temos um discurso muito de anular o passado. Esquece o passado, o que ficou para trás não existe mais, e anula, e a gente esquece que nós somos feitos desse passado também. Esse passado também é a gente. Uma pessoa que não tem passado, ela não tem história, ela está perdida, na verdade, de quem ela é. Então ela não se conhece. Então uma pessoa que não percebe de onde Deus o livrou, o que Deus tem feito, todos os seus livramentos e a sua bondade, quando o salmista fala assim, vende e vede, experimentais, como o Senhor é bom, fala de um homem que experimentou Deus em todas as suas fases. E é isso. Então, às vezes a gente fica muito assim, não, esquece o passado, não importa o que passou. Sim, tem coisas que a gente precisa, não que abandonar, a gente precisa superar para poder avançar em algumas fases da vida, mas a gente tem que lembrar que tudo que nós passamos fez que nós somos hoje. Exatamente. E inclusive que Deus nos encontrou no passado. Lá no passado foi onde Deus nos encontrou e exatamente é lá onde Ele revelou o amor dele. Deus provou seu amor por nós, tendo Ele nos amado no passado, quando nós amávamos o pecado. Ou seja, eu lembro daquele lugar para eu não voltar mais para lá. Para eu não voltar como alguém que ama o que amava naquele momento. Mas eu volto naquele mesmo lugar porque eu sei que tem pessoas lá que vão ouvir a pregação a partir de mim. Por quê? Porque existe uma vocação que é direcionada a mim. Uma que é a você, outra que é a você e outra que é a você. Agora, se eu tento caber dentro da narrativa da história do Anderson, e aí não vai, ele não é do Rio, ele não morou no lugar onde eu morei. As pessoas não vão ouvi-lo como me ouviriam. Não estou dizendo que eu sou insubstituível, eu estou dizendo que Deus pretende nos usar o que nós somos, ou usar o que Ele pretende que sejamos, né? No chamado de cada um individual. E parece que essas falas fazem com que as pessoas detestem, ou odeiem, ou mesmo não gostem da sua própria história, da sua vida, daquilo que construiu. E, por exemplo, parece que vão anular tudo para tentar viver uma nova história. E essa nova história a partir de quem? A partir do quê? Será que não existe um pré-sistema, uma matriz sistemática aí, a qual está estabelecendo qual que é o parâmetro de vida, e você quer se encaixar numa coisa que não tem a ver com você, e esse ódio, essa falta de amor próprio, falta de amor pelo que Deus fez na sua história, eu acho que isso também é ato de fé. É amar aquilo que Deus tem feito por meio de você. É saber que Deus te ama e que tudo que Ele fez, Ele te acompanhou nessa história, né? Exatamente. A busca por aceitação, ela pode se revelar como uma inimiga do que Deus tem individualmente para cada um de nós. Quando eu busco ser aceito num grupo a qualquer custo, eu posso fazer dessa busca inimiga do que Deus tem para mim, né? Vamos pensar aqui, se os profetas buscassem ser aceitos, eles não iriam profetizar. Porque a mensagem deles é contrária ao que o povo queria ouvir, ao que os religiosos queriam ouvir. Se Cristo buscasse ser aceito, nós ainda estávamos condenados. Por quê? Porque ele teria fracassado. Entende, então, que essa busca por aceitação, parece que ela move a Raíssa do propósito que Deus tem para ela e coloca a Raíssa num lugar onde o compromisso da Raíssa é muito mais fazer os outros rirem do que alegrar o coração de Deus. É muito mais de ser uma boca, uma voz profética. É como se eu estivesse aqui falando e negociando o teor da mensagem que Deus colocou no meu coração para eu não, para eu não sumir, para eu não ser calado ou algo parecido. Não. A gente precisa ter um compromisso com Deus, ser usado por Ele na individualidade do chamado dele para cada um e entender que, olha, vem sofrimento. Imagina só João Batista. Se ele soubesse que iria perder a sua cabeça, talvez ele não teria falado o que ele falou. Não, ele falou o que falou sabendo que ele correria o risco de vida. Tá tudo bem.
Tá tudo bem. Parece que o apóstolo Paulo entendeu que ele é Paulo, Apolo é Apolo, e eles não estão brigando um com o outro, porque o lugar de Apolo não é melhor do que o lugar de Paulo. É o mesmo lugar, nós falamos isso aqui na semana passada. Todo mundo é filho, todo mundo é cooperador. Agora, essa busca por aceitação desfigura a nossa fé. E ela não só desfigura a gente e a nossa fé, como ela desfigura também o Evangelho. Porque para o Evangelho caber em alguns espaços, a gente vai modelando o Evangelho para todos os lados. Tem desequilíbrio para o lado do liberalismo, da libertinagem, e um desequilíbrio para o lado do fundamentalismo, da religiosidade. Tem desequilíbrio. Uns aqui vão colocar um fermento de mérito e os outros ali vão baratear a graça como quase que Jesus não tivesse morrido. Percebe que o Evangelho, então, ele toma agora uma forma... O Evangelho, ele agora é pregado para ser aceito. E para ser aceito, ele tem que ser mexido. Ele não pode mais ser pregado como talvez Cristo pregou com a sua vida. Ele tem que ser mexido. Porque a gente também, para ser aceito, a gente mexe. Né? E aí, no âmbito mais pessoal, nesses lugares que a gente busca ser aceito, a gente mexe na nossa fala, na nossa forma de se vestir, na nossa identidade. A gente mexe em tudo e fica desfigurado. E fala assim, poxa, você era tão mais útil, tão mais eficaz no seu propósito quando você era aquilo. Essa desconfiguração ela é tão ampla que ela vai ter mesmo, em outros campos, ela vem ter mesmo aquilo que na própria aceitação da pessoa, do seu corpo, da sua etnia, da sua forma. Eu trabalho na área da beleza e eu percebo muito isso. Por muito tempo, existe um padrão de que o cabelo legal é o cabelo X. Aí todo mundo que tinha um cabelo totalmente diferente tentava se moldar aquilo. Fazia químicas fortes, coisas que modificavam não somente o cabelo, depois o rosto, o corpo. E quando pessoas que sofrem, né, nessa violência contra o próprio corpo, contra a própria história, para tentar se encaixar nesse padrão e para depois chegar, depois que fez isso tudo, e ainda se sentir descontente. Exato. Por quê? Porque é doloroso com a nossa história, né? Essa desconfiguração é muito forte. É exatamente aquela blogueira que fala assim na rede social, você precisa se aceitar. Mas a figura dela é uma figura toda modificada. E aí o que ela diz é, você tem que se aceitar. E quando você olha para ela, você percebe que o parâmetro de aceitação é ser como ela. Não, você não precisa se aceitar. Né? Você não precisa... Não é isso, é incompatível, entendeu? Ao mesmo tempo que a gente fala sobre a aceitação, a gente estabelece um parâmetro, um padrão, e as pessoas estão se moldando, se remodelando e buscando uma aceitação que vai desconfigurar a sua existência. Não se sabe mais o que se é, não se sabe mais o propósito pelo qual existe, né? Não se sabe mais a mensagem que se tem. A pregação de Paulo e de Pedro não é a mesma pregação, não é o mesmo público e não toca as mesmas áreas. Né? O teor, ou melhor, o pressuposto é o mesmo, é Cristo morto, crucificado e ressurreto, mas os desdobramentos são diferentes. Eu não vou falar do amor de Deus para uma pessoa que está numa condição X e a outra Y da mesma forma. Os desdobramentos são diferentes. Então, se a gente percebe essa diferença, a gente tem que perceber também na nossa própria vida. Entendeu? Tá tudo bem a gente viver essa diversidade e entender que Deus pretende manifestar a sua glória, graça e poder no meio do diverso, no meio do que é multiforme, no meio dessa beleza toda. É usar essa diferença, né? É através dessa diferença que ele nos usa para alcançar um público que talvez o Pedro não iria alcançar e eu, com a minha diferença, com a minha forma de ser, eu consigo alcançar. Eu vivi muito isso na minha realidade, porque assim, eu canto desde os meus 5, 6 anos e chegou um tempo, quando eu fiz mais ou menos uns 15, 16 anos, que eu comecei a observar muito o que estava em volta de mim. Comecei a observar muito como os outros ministros faziam. E aquilo eu comecei a fechar, e foi bem aos poucos. E aí, de tanta comparação, de tanto, sei lá, comentários que eu mesmo fazia, e às vezes por busca de aceitação, eu comecei a me fechar, eu comecei a me trancar, e chegou um tempo que eu não cantava mais, que eu não ministrava mais e que eu não fazia mais nada. Como eu falei na outra fala, parecia que eu tinha entrado para dentro de uma caverna e eu mesmo tinha me colocado lá, em um lugar de tristeza, um lugar onde que sentia Deus distante e eu inútil, com todas as minhas diferenças e a minha forma de ser. Quer falar? Agora, a nossa responsabilidade, né, enquanto liderança, enquanto líderes de uma comunidade ou pessoas que ministram, que têm acesso ali ao púlpito, que estão de alguma forma em evidência, a nossa responsabilidade é não perpetuar esse tipo de situação. É valorizar o outro de forma que dentro do que o outro é, ele perceba a vocação dele. Assim, eu não quero minis Rafaéis. Não.
né? Eu posso ser uma referência? Eu posso ser uma referência, mas uma referência para um atributo específico que você talvez precise e queira aprender ou desenvolver. Mas você tem um chamado, um dom, né? Uma vocação específica que é de Deus para você. Exatamente, foi isso que Deus me mostrou e foi aonde que eu acordei e falei, poxa, não é isso. Deus, Ele me chamou, Ele me capacitou e é através do meu timbre, da minha forma, do meu jeito, é que Deus vai me usar. E foi aí que eu me levantei e o que a gente precisa fazer para melhorar? Procurei uma fono, uma aula de canto, me adaptei a isso, comecei a fazer os acompanhamentos e vou embora, porque é através da minha voz, através da sua ministração, eu não sei, de um ombro amigo que você vai oferecer para alguém, de um conselho, de um abraço, é através disso, do seu diferencial, que vidas vão ser alcançadas. E o perigo, às vezes, é que nessa busca por aceitação, a gente negocia o que é inegociável. Tem algumas coisas que são, de fato, inegociáveis para mim. Por exemplo, Deus se revela para mim na minha história. Então, quando eu estou falando do Evangelho, o Evangelho experimentado por mim, ele perpassa na minha história. Então, eu não posso tentar viver a história do outro. O outro tem uma outra realidade, o outro tem um... Não é a mesma coisa. O apóstolo Pedro não está consentindo na morte dos cristãos. O apóstolo Paulo está. Então, quando ambos encontram o Evangelho, é diferente, né? Um encontra o Evangelho encarnado, na pessoa do Cristo. O outro já encontra com o Evangelho místico, já é uma voz chamando. Então, essas experiências faz com que a gente não negocie o que a gente é. Né? Não é que a gente não possa crescer, amadurecer, evoluir, mas a gente não pode negociar aquilo que a gente tem por inegociável. Senão, a gente banaliza, a gente não pode negociar o que é inegociável, vender aquilo que não tem preço, né? E penhorar aquilo que é nobre, né? É nobre ver Deus manifestando quem Ele é em toda a nossa história. É nobre ver Deus caminhando com a gente em meio a esse relato nosso, né? E aí uma coisa muito interessante que eu anotei aqui é que não é fácil ser você, não é fácil ser a gente. Não é fácil, ok? Concordam? Não é fácil ser a gente, mas é impossível ser o outro. Verdade, Anderson? Com certeza. Nesse período, quando a gente tenta se descobrir de quem se é, às vezes é tão complicado falar de si, quando me perguntam assim, quem é o Anderson? Eu fico assim, poxa, quem é o Anderson? Se perguntar quem é o Valente, eu consigo falar tantas descrições, tantas características, tanta coisa boa dele, mas quando pergunta quem é o Anderson para mim, eu fico perdido nessa pergunta. Porque eu falo assim, quem sou eu? E às vezes é isso, a gente sabe tanto do externo, o nosso olhar está tanto para o externo, que falta esse olhar interno para si, para ter essa convicção igual Paulo. Fala, olha, não importa o julgamento de vocês não, porque pelo que eu me conheço, pelo que eu sei, mesmo vocês duvidando de mim, eu tenho certeza do meu apostolado, do meu chamado, da minha convicção, das minhas origens, de tudo que eu passei, da queda, de tudo que eu passei, eu tenho essa convicção. Então, às vezes, quando se pergunta quem é o Anderson, eu fico assim, poxa, quando não tem tanta convicção, eu fico, realmente, eu tenho que fazer essa viagem interna. E se conhecer, também é conhecer a Deus, né? Legal, legal. Então, é difícil ser eu, é difícil ser você, mas é impossível ser o outro, porque você não tem as armas que o outro tem, não tem a vocação e o chamado do outro, não tem a habilidade que o outro tem. Eu me lembro de Saul, quando está endemoniado, ele fala assim, ele pede para que tragam para ele um tangedor, um tocador de harpa. É Davi. Mas por que Saul não falou assim, me tragam uma harpa? Porque ele não sabia tocar. Pedro, me dá aqui o violão, eu não sei tocar. Entendeu? Então não vai adiantar eu tentar caber no espaço que é do outro usando um instrumento que Deus determinou ao outro, entendeu? E é interessante demais porque além de ser difícil ser eu, mas ser impossível ser o outro, ser igual enfraquece o corpo, porque é exatamente a beleza e a força do corpo e o poder do corpo se faz visível nessa diversidade, nessa variedade, né? E isso acaba enfraquecendo o corpo, né? E uma coisa que eu anotei aqui, que eu já falei, que se Jesus tivesse buscado ser aceito a todo custo pela sociedade / religião da sua época, ele teria fracassado. A gente vê que a pregação de Cristo, que os embates de Cristo com os fariseus, com os mestres da lei, com os sacerdotes, é sim como quem convida os homens e mulheres, os ouvintes, a me aceitem. Mas não é a todo custo. Se para ser aceito ele tem que abandonar o projeto do Pai,
ele não vai buscar ser aceito. Olha, eu estou aqui e eu estou acessível para vocês, mas se vocês não me querem, ou se vocês só me querem se eu abdicar de algo que é da vontade do Pai, tá tudo bem. Vocês podem escolher o que vocês quiserem. Tá tudo bem, né? E aí a minha oração e o nosso desejo, a oração por você que está em casa e por nós que estamos aqui, é que nós tenhamos a satisfação em ser exatamente o que o Criador quer que nós sejamos. Ele não quer uma sósia, né? Eu vou ser bem sincero, eu não me recordo de um momento em que eu tentei ser alguém. Eu até tive crise, porque eu queria talvez ter vivido essa experiência. Eu nunca, nessa caminhada cristã, eu nunca quis ser como alguém. Eu sempre tive referências de pontos específicos, mas eu sabia exatamente que Deus pretendia usar o Rafael, com toda a história dele, com a vida dele. Tá tudo bem. E eu não sou igual ao Flavinho, que não é igual ao Pastor Márcio, que não é igual ao Anderson, e todos nós cabemos na mesa de Cristo nesse reino, e nós 4 juntos somos muito mais eficazes na mensagem, na pregação, no compartilhar. E Deus se relaciona com pessoas, não com personagens, né, Rafa? Exatamente, né? Uma outra coisa é que as comparações não nos roubem a beleza da diferença. Ser diferente ou ter diferenças não é estar em oposição a algo ou a alguém. Tá tudo bem também ser diferente, tá tudo bem, né? A gente enfatiza muito as diferenças. Uma outra coisa importante é que, apesar das diferenças, nós sejamos um nele. Tá tudo bem. Então, que você que está participando do GC com a gente, tanto nós que estamos aqui, nós saibamos exatamente o nosso lugar. Existe um lugar em Deus para cada um de nós. Nós temos uma vocação, um chamado específico, nós temos uma habilidade específica dada por Deus, não para que nós tentemos caber no espaço que é do outro e nos comparemos, enfim, né? Mas para que você, com tudo que você é, remido por Deus, você caiba exatamente no espaço que Deus tem para você. E exatamente no tempo que Deus tem. Davi não está tentando antecipar o tempo do seu reinado. Ele sabe exatamente que ele foi ungido e vai chegar um momento, né? Então, esse é o nosso desejo, que você se sinta aceito por Deus e que essa convicção de aceitação te leve a essa resposta onde Deus te colocar, em nome de Jesus, Raíssa. Eu me rendo aos teus pés, tu és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Amém. Que Deus te abençoe e te dê uma semana maravilhosa. Saiba que Deus pretende usar você, com todos os atributos que Ele determinou e designou para você, em nome de Jesus. Eu me